A Torre de Babel, descrita em Gênesis capítulo 11, é um dos marcos mais simbólicos da arrogância humana ao tentar se sobrepor à vontade de Deus. O povo decidiu construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse ao céu, não para glorificar a Deus, mas para fazer um nome para si mesmos. Essa tentativa representava uma rebelião organizada contra a ordem divina, uma estrutura de governo, religião e cultura baseada no orgulho humano, exatamente como seria replicado nas grandes potências descritas em Daniel capítulo 2 e Apocalipse capítulo 13. Essa mentalidade de Babel, de buscar segurança, identidade e glória longe de Deus, é o alicerce dos reinos que se ergueram ao longo da história, culminando na besta que sobe do mar. Como vemos em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, essa besta incorpora as características de todos os impérios anteriores. Força militar da Babilônia, orgulho e idolatria da Grécia, domínio implacável de Roma e a perseguição religiosa do poder do chifre pequeno. A Babel moderna continua a confundir a verdade com tradições humanas, e sua torre simbólica ainda se ergue nas instituições que tentam substituir a soberania de Deus. No Apocalipse, a besta que sobe do mar representa uma junção de todos os poderes anteriores, sendo uma continuação direta da rebelião de Babel. A Bíblia descreve esse poder como tendo 7 cabeças e 10 chifres, com nomes de blasfêmia sobre as cabeças, revelando seu caráter anticristão e sua tentativa de usurpar o lugar de Deus. O dragão lhe dá poder, trono e grande autoridade, em uma clara alusão à influência de Satanás por trás dos impérios humanos. Esta besta fala com arrogância, persegue os santos e domina por 42 meses. Um eco das perseguições históricas e da intolerância religiosa ao longo dos séculos. Essa continuidade mostra como os sistemas humanos que rejeitam a autoridade divina se perpetuam, se transformam e se adaptam, mas mantêm o mesmo espírito de exaltação do homem e rejeição de Deus. Assim como em Babel, há um esforço global por unidade fora da vontade de Deus, o que prepara o cenário para o conflito final entre a verdadeira adoração e a adoração imposta. Vivemos num mundo onde conquistas, títulos e realizações materiais são colocados no centro da existência humana, mas a palavra de Deus nos alerta. Tudo isso se tornará pó e cinzas. Como diz o apóstolo João em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 17, o mundo passa, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ter essa perspectiva eterna não significa desprezar a vida presente, mas redimensioná-la à luz da eternidade. Saber que os reinos humanos serão destruídos, como predito em Daniel capítulo 2, deve nos levar a investir no que é eterno: caráter, fé e serviço ao próximo. Priorizar a missão de Deus, a pregação do Evangelho e o testemunho fiel torna-se então mais valioso do que qualquer outro projeto terreno. Isso nos ajuda a definir o que realmente importa, a viver com propósito e a aguardar com esperança o estabelecimento do reino de Deus. Um reino que não será abalado, onde a glória não estará em torres feitas por mãos humanas, mas no Cordeiro que venceu. A tensão entre obedecer a Deus e seguir as leis humanas é uma realidade que tem se repetido desde os tempos bíblicos. O exemplo dos amigos de Daniel na fornalha ardente e do próprio Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, mostra que quando as leis da terra entram em conflito com os mandamentos do céu, a fidelidade ao Senhor deve ser absoluta, mesmo diante do risco de morte. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro declara: "Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa será a grande prova no tempo do fim." Quando a besta semelhante a cordeiro falar como dragão, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, a liberdade religiosa será suprimida e os fiéis serão forçados a escolher entre a lealdade a Deus ou a conformidade com o sistema mundial. É nesse ponto que o povo remanescente, selado por Deus, se levantará com coragem, como nos tempos de Babel, para mostrar ao mundo que existe um povo que não se curva ao sistema, mas permanece fiel ao Criador dos céus e da terra, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 12.